Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. One dream, one wish, Estamos no ar com o MDA! Seja um navio pirata e uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos finalmente adentrar ao primeiro ato, a primeira parte do ano de Wano. Eu sou o Raul e a maior arma ninja dada nesse anime foi a arma que o Kinemon deu pra Nami. Vocês sabem qual foi? As faixinhas que ele fala. Roupa de Kinuishi que ele deu pra ela. Não, essa aí é a roupa de Kinuishi. Aí aparece a outra mina lá com a roupa totalmente diferente. E ela dá um tapão nele. É, a da outra era grande, a dela era curtinha, né? É verdade. Era um mini kimono, um kimono curto. Lembrei disso agora, puta, verdade. Esse mesmo. Aqui é o Bruno. E obrigado Eiichiro Oda. Sempre bom agradecer, né? Sempre gratidão. Hashtag gratidão Eiichiro Oda. Como eu diria no Catum, só não pode morrer o Oda. É isso. É a frase, né? Imorrível. É só dar a fruta do Brook pra ele. Só dar a fruta do Brook pra ele. Esse aí vai ficar escrevendo pós-morte, é isso, mano. O verdadeiro Soul King. É isso. Aqui é o Carlos e ao final do primeiro ato de Wano, só fica uma dúvida. Quem tem mais rolê aleatório, Ronaldinho Gaúcho ou Ace? Zoro. Zoro. Não. Moleque, o Ace tá ele apareceu em todos os lugares do mundo de One Piece, lugar que a gente nem sabe ele foi. Ó, você parar pra fazer o check, você pode botar o check assim, ó. Apareceu no pagode do nada, apareceu no rolê, já foi preso, os dois. Tá, a competição tá pau a pau. É isso, irmão. O Ronaldinho foi campeão, o Ace morreu, pô. É, mas aí cada um com suas derrotas, né? Mas morreu uma lenda, tem que pensar isso. Morreu marcando uma geração. E eu sou o Ansem Bang Bang, o Bandolinta, é isso. Desculpa, não teve graça. Tá bom, né? E assim começa o ato 1, é isso que quer dizer? Exato. Mais bandolins após os eventos. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails pro nome original, One Piece, amigo, ação, aventura e fantasia. O primeiro ato, né, que é o que a gente vai conversar aqui, porque eu acho que é o primeiro que a gente faz isso, porque o ano é gigantesco, né? Uhum, é a maior saga, né? Até então, né? Uhum, até a próxima. Até então. Quais são as maiores sagas mesmo de One Piece? É o Ano e depois vem Alabasta. East Blue é gigante também. É que East Blue são várias ilhas, né? Ah, não, uma coisa só. Pelo amor de Deus. É uma... Mas Alabasta é gigantesco, pô. Water 7 acho que é grandinho também, não é? É, se você juntar Water 7 com Endless Love... É porque é o mesmo arco, é a mesma história, né? É a mesma história. É a mesma história, mas é menor do que Alabasta. Dressrosa, Holy Cake e o Ano... Nossa, Dressrosa acaba nunca, velho. Nossa, Dressrosa é verdade. Vou falar pra você, Dressrosa e Holy Cake são os mais intermináveis. Parece que é maior que o ano. É, bem isso é. Dressrosa 118. Eu achei Holy Cake maior. Eu acho que o Hollow Cake é maior também, mas eu acho menos enrolado que o Dressrosa nesse sentido, sabe? Eu acho que Dressrosa vai e volta muita coisa, cara, em Dressrosa. No mangá é menos enrolado, né? Ah, não, o anime nem conto, cara. É que Holy Cake pelo menos tem o Katakuri, né? O mestre do Luffy. É que Holy Cake, ele sei lá, ele tem lutinhas mais legais. Ele tem os caras vestidos de mafioso, pô. Só isso já é muito mais legal. A gente tem que lembrar que se falar do anime, a gente tem que colocar aí nessa lista Ilha dos Tritões, tá? Nossa. Verdade. A batalha interminável do Luffy contra o do Flow Games. Ai, quebrou, velho. Cara, mano, no mangá, em menos metade de um capítulo ele derrotou, mas demorou metade de um capítulo pra derrotar. Não, o Luffy tava querendo parar a Noah, não tava nem ligando pra ele. É quando ele veio atacar o Luffy deu um soco e acabou a luta. O vilão foi derrotado, acho que umas 4 vezes durante a saga. Eu acho que no anime os caras quiseram aproveitar que esse arco tem o Peco. Falaram, vamos fazer o arco da Proerdes, que se lasque. Vamos falar que ele tá usando várias drogas aí e tudo mais. E ficou enrolando lá. Que, mano, no anime é o seguinte, o Luffy bate nele, aí ele come mais droga. Aí ele vai pra cima do
Luffy de novo. Aí o Luffy bate nele, ele vai lá, mais droga. Tem uma hora que ele vai lá, come tudo que tem, fica mega bombado. Aí ele começa a lutar com o Luffy usa aquele poder que nunca funciona. Inclusive também não funcionou nele. Se não funcionou nele, cara, não funciona em ninguém. É, sei lá o que, Hawk, né? Redhawk. Redhawk. Eu acho que nem o Sop e East Blue é derrotado por esse golpe. Exatamente. Eu vim jogar aqui no Gemini pra ver os maiores arcos, é o que o Ansem falou, né, a sequência, e eu não sabia, Skype é maior do que Alabasta, cara. Não fazia a menor ideia. Tem Jaya, né? Mas é que Skype é mais acelerado, né? Tipo, tudo mais acelerado do Skype. Não dá a sensação de que é muita coisa, não. É porque o Alabasta é muito marcadinho, né? Tu vai de ilha em ilha, Labum, Green Valley, tu vai passando de ilha em ilha até o final de Alabasta, né? Então é mais cadenciado mesmo a obra. Tem uma DLC no meio, a história do Chopper. Uma DLC no meio. É, porque a do Drum é fechada a história ali. DLC aqui no termologia do Ansem é delicinha, tá, gente? Só pra falar, não tem nada a ver com o jogo, não. Esse primeiro ato aí que a gente vai falar, que é o começo de Wano, né? Ele tem 23 episódios. A gente tá fazendo o favor de pular os episódios filler pra você, né? Porque você não é obrigado. Então, se você não acompanha, quer acompanhar, anota aí. É do 890 ao 894. Aí você pula. 897 ao 906. Aí você pula o 907. Aí é o do 908 ao 917. Exatamente. Você pode acompanhar na Crunchyroll ou na Netflix. Falar em Netflix, até o momento dessa gravação, a dublagem de Wano ainda não chegou, então a gente não pode falar sobre a dublagem de Wano. Do estúdio Toei Animation, estúdio de Senseiya, Dragon Ball, estúdio multifamoso por fazer Battle Shonen, com direção dele, Tatsuya Nagamine, ou como é o nome dele, samurai? Tatsuya Naganime. Que ultimamente tem feito aí as novas versões de obras clássicas, né? Ele dirigiu Dragon Ball Super e dirigiu a obra preferida do Ansem, Saint Seiya Ômega, né? O Harry Potter de Cavaleiro. Gosto tanto, eu tenho até tatuado nas minhas costas, assim, fechadas as costas. Esse cara, velho. Esse cara é o currículo de ninguém é perfeito, né, cara? Todo mundo tem essa mancha, essa passada que quer esconder, né, cara? Acho que é literalmente isso aí. Aí se pergunta, eu falo, não, é God of War, pô. Tá ligado? Inclusive, eu tô sabendo aí que vai ter cast de Saint Seiya, de acordo com o Vulpix. O Vulpix tá fazendo lobby disso aí junto com o Gui já faz uns 5 anos. Aqui, o legal é que eu sei que eu não vou participar, tô de férias, né? Então. Eu já fiz um contra-lobby, eu já botei os filmes de Cavaleiros na frente por causa disso, pra ele não ficar mexendo o saco. Eu acho justo. Inclusive, eu acho que o Lucas devia editar também esse cast. Que levar minha avó no jiu-jitsu, não vai dar pra gravar, não. Levar minha avó no jiu-jitsu, no dia do Saint Seiya Ômega. Vai dar não, pô. Tá maluco. Vou levar meu peixe na natação. É, bem isso aí. A fonte é o mangá, né? Weekly Shonen Jump, da Shueisha. No Brasil, você pode ver físico na Panini, em 2 versões, né? Tem a versão de volume por volume, né? De tanco, e tem a versão ali, Onibus, ali, que é o 3 em 1 da Panini também, que é o que eu acompanho aqui, que é bem legal. Mas também tem uma outra maneira de se acompanhar oficialmente, que é no Manga Plus, né? Tem em português aí, sai capítulo... O capítulo acho que sai quarta-feira na Manga Plus, já sai no domingo, bonitinho, oficial também, você pode ler de graça. Olha aí. De graça, os 3 primeiros e os 3 últimos. E hoje em dia tu já pode pagar em real, se eu não me engano, a Manga Plus. Aí, ó. Ah, já fizeram o sistema de conversão lá? Porque antes era um problema esse aí mesmo. Sim, e a Manga Plus cada vez mais tá se atualizando aí pra chegar no público geral, cara, tá bem legal. No mangá, a gente vai acompanhar do volume 90 ao volume 92, né, que é do capítulo 909 ao capítulo 925. Lembrando também, o capítulo 925 é só metade do capítulo, que é onde termina o ato. Uhum. Depois eles vão começar a falar sobre Gecko Moria e o Caramba 4. Do autor, ele que não pode morrer, Eiichiro Oda. E morreram. Ele que tá contando os milhões da Netflix. Já pagou a aposentadoria do Neto, já tá pago. Pô. Que tá morando no Brasil, né? Vocês sabem, né? Diz a lenda, né? Do Neto? Irmão, esse aí já pagou a aposentadoria do 30º Neto. Puta que pariu. Você não sabe o quanto que o Neto vai gastar dinheiro, né? Vai saber que o neto dele vai ser caso daqueles neto que destrói a herança da família. Por isso que até o neto tá garantido, né? Quantidade de merchandise que vai existir de One Piece até a de Eterno, eu acho muito difícil. É. O Oda ali tem dinheiro infinito até pelo menos ali o neto dele morrer. Não tem isso aí? Ô Ansem, faz um resumo aí, o que se passa no primeiro ato de Wano? Então, enquanto tá acontecendo o Reverie, o Leveli, o Conselho Mundial, tem várias versões de nomes, né? Pronto.
enquanto o Smoker passou, né? Enquanto tá acontecendo isso daí do Conselho Mundial, o Reverie e o Leveli, o bando do Chapéu de Palha finalmente chega em Wano, né? Eles chegam invadindo o Wano lá pela cachoeira lá, se separa todo mundo, acontece altas confusões, né? E é o lugar que é o quartel-general do Yonkou Kaido, dos 100 reféns. O Kaido das feras, né, velho? Não, dos reféns, porque ele só ganha com refém. Sem refém eu não consigo. Eu tenho que trazer aqui de volta, porque eu tenho que lembrar disso, que isso é sempre bom de se lembrar, do Kaido 0.1, que teve lá atrás em One Piece. Uhum. Aquela imagem maravilhosa que a gente tinha do Kaido gordão. Uhum. E aí a gente encontra aqui o Kaido bombado, sarado, que fez tudo, que trabalhou com Kariane. Mas aí que tá. Foram tantos capítulos antes que deu tempo dele treinar. É o Kaido Momoa, né? Exato. É isso. Quem não sabe disso, gente? É tão maravilhoso que narrei uma aventura de One Piece em RPG, em live, né? Inclusive, o pessoal ir lá no meu canal lá, o pessoal assistir. E aí eu coloquei como ameaça de uma possível continuação, né? O Kaiji, ou o Rei das Silhuetas. Aí aparece. Kaido que é um personagem que foi muito bem introduzido na obra, né? A gente veio ouvindo falar dele há muito tempo e com força ali, desde que? Punk Hazard? É, antes, né, já tinham as citações, né? Não, em Batalha de Marineford já tem. Sim, a gente ouviu dele por muito tempo, mas com força mesmo, que ele vira um ente importante pra história mesmo sem estar lá. É desde que quando entra é Smile, né? É, Punk Hazard. que a gente descobre que o senhor Caesar trabalha pra ele, né? É quem paga o lerite do Caesar no fim do mês, né? O filho da do Caesar, ele trabalha pra 3, 4 caras, não faz trabalho pra nenhum deles. Exatamente. O Big Mom molha a mão dele, o Kaido molha a mão dele, o do Flamengo molha a mão dele. O Caesar é o verdadeiro funcionário de cabideiro. Ele só pega lá, tem vários caras, pega a grana, dá uma desviada e é isso aí. Não, irmão. Parceiro é freelancer, daquele belo estilo que tô acabando. Tá pra ser entregue. É o criador do Agente Marca. Assina contrato de trabalho único, você vai ver. É o cara de trabalhador de TI da atualidade home office, né? O cara assina o contrato de exclusividade e trabalha mais em 3 firmas ao mesmo tempo. No PJ é um, na carteira é outro. E depois a gente descobre que quem trabalha pro Kaido também é outro que o Carlos acabou de falar aí, o senhor do Flamingo, né? Do Flamengo. O Flamingo tava lá, sendo subordinado também. Ali era contrato de empresa, né? Eram 2 empresas que faziam contrato, e era isso, lavagem de dinheiro forte, usando um país como frente, é isso. Nada que a gente não conheça no Brasil. É isso que eu ia falar. Se parecesse um certo país da América do Sul que vocês conhecem aí, é coincidência. Não, vários. O verdadeiro mafioso na obra não é o Big, né? Capão do Big. Na verdade, é o Kaido, né? É o verdadeiro mafioso. O cara tinha várias subempresinhas ali, lavando dinheiro, pá. 100%. Lembrando que ele aprendeu com a Big Mom, né? Se a gente for levar a sério, o Dressrosa é tipo o Banco Master. Então é bem isso mesmo. Lembrando que a gente veio do arco de Holy Cake, né? A gente não vai falar de Reverie aqui, tá, gente? A gente vai deixar pra falar de Reverie depois que a gente acabar o ano, porque Reverie é dividido em 2 partes. Então não faz sentido a gente fazer Reverie parte 1 e Reverie parte 2, porque é um ovo. E aí, a gente fala tudo de uma vez. Exatamente. Quando acabar o ano, a gente já aproveita e já emenda. Até porque talvez seja só o arco com mais informação na história de One Piece. É. O arco que leva One Piece pro arco final, praticamente. A gente vem de Holy Cake, que é uma ilha onde todo mundo tem comida à vontade, ninguém passa à vontade. E a gente chega em um ano onde as pessoas passam fome, né? Uhum. Acho que a grande porrada aí do Oda, né? Você vir de uma ilha onde a fartura impera pra você chegar numa ilha onde as pessoas não têm água pra tomar, não tem comida pra comer. Porque o Oda não bota política no seu anime. Não, tira a política do meu desenho do Piratinha que estica. Não, ele até coloca, mas é segredo, gente. Ah, é secreto, né? É secreto, tá na entrelinha, você só percebe depois. Será que é porque o Luffy dando um soco na cara do escravocrata? Não, acho que isso é um detalhe muito, muito leviano. Tá lá, o Soger King queimando a bandeira do exército lá, né? A bandeira imperialista, será? Mas não, isso é um detalhe. Isso aí é interpretação livre. Imagina, Fica aí, né? Mas antes da gente chegar em Wano, né, que é onde a gente vê ali as pessoas passarem fome, a gente vê o nosso querido gato, Nekomamushi, chegando lá no marco, falando, vem comigo, vai ser legal, lá tem bala. Vem fazer parte da nossa aventura e não sei o quê. Aí o Marco falou, pô, não dá, cara. Aí, ó, tem um monte de gente pra alimentar aí. Vamos marcar. A gente marca. Aí o Nekomamushi olhou aquelas pessoas em volta ali, dependendo do Marco, né? Na próxima eu vou. A próxima eu vou, né? O Marco é o verdadeiro na próxima eu vou, né, cara? É incrível a quantidade de interações desse anime que o cara tem que... Vamos fazer tal coisa, ele...
Agora não, depois. E aí ele só vai quando realmente não tem como ele falar não vou. Quando realmente ele não vai ajudar em mais porcaria nenhuma. Aí ele aparece. Ele viu, ele falou, o mangá tá acabando, tem que ir, mano, senão não apareço mais. Não, inclusive, depois da participação que ele tem mais lá pra frente, que também é uma participação só pra falar que teve, né? Porque assim, na prática, né, não mudou muita coisa, mas tudo bem. Isso vai ser lá pro ato 3, mas sim. Isso vai ser lá pra outra 3. A participação dele só gera revolta em mim na Guerra dos Melhores. Não, mas assim, a participação dele só não é mais inútil do que a participação do grupo da Big Mom que chega depois e é derrotado por ele. Que aquilo ali é a coisa mais inútil que existe. É pra não perder o quadro que ele desenhou, pô. Tem que pensar nisso aí. Coitado do Marco também, né, mano? O cara é a mão do rei, o número 2 ali do nosso querido Barba Branca. Aí, primeiro, ele vê o mestre dele morrendo na frente dele, não pôde fazer nada. Aí, segundo, toma um pau do cara que roubou os poderes do mestre dele. Coitado do Marco, cara. Eu acho que é por isso que ele queria ficar lá na Ilha da Cachoeira. Lá, falou, não, deixa eu aqui. Que se aposentar, né? Porque ele é aposentadoria já. O cara já tem a fama, porque todo mundo fala que ele é e aí, tipo, ele já tem a fama, ele já recebe os recebidos, ele já tem os contratos dele de patrocínio. Pra que ele vai sair de casa, sabe? Tá tranquilo, tá aposentado Cara, já. Ele é a Ave Fênix! Caracas, Oda gênio! É por isso! Ele não pode aparecer no começo do arco, ele só no meio. Exato. Aí o pessoal chorando, né? Aí ele chega já dando voadora. Chega de sentimentalismo. É o que ele faz no bando da Big Mom. Mas se ele é o Ave Fênix, quem que é o Shun na obra? O Luffy tá lá apanhando do Kaido, você tá batendo no meu irmão! Na verdade, o irmão dele é irmão do irmão dele, porque o irmão dele era o Ace. Não, mas eu ainda acho que vocês estão errados, que é assim, o Ace, o nosso querido Marco, ele percebe todas as merdas que acontecem com o Ikki, porque o Ikki sempre chega depois pra salvar a galera e ele só se ele vai ter que lutar contra um homem mais próximo de Deus, ele tem que enfrentar o cara mais poderoso do inferno, ele só se... Aí o Marcos olha isso e fala, não, pra quê? Eu tenho que sofrer igual esse aí? Não, vou ficar em casa aqui, cachoeira, dia inteiro, tranquilo, vou fazer o que lá, irmão? Vou ficar me enfiando em batalha pra quê? Já vi muita gente morrer, que isso, irmão, deixa eu aqui. Tá tranquilo na água de coco caipirinha. Porra, o Marco é médico, tá aposentado, velho. É concursado, né? É aposentado concursado, aí, porque mais nada na vida, é o quê? Já tem um médico no arco, né, mano? Deixa pra lá. É, irmão. Não, tem dois, né? Tem dois. É o Chopper e o LOL. Né, tá vendo? Tem dois mesmo. Não, já não vai dar nada. Sabe? A raiva dele, velho. Já não faz muita coisa. E o que ele faz, você fala, olha o que ele tá fazendo. Aí você volta lá pra Guerra dos Melhores. Então, se você tinha esse poder, por que você não fez nada lá na Guerra dos Melhores? Ficou assistindo. O cara comprou o VIP. Ele tá, o Marco é um leitor igual a gente, só que ele tem VIP, né? Então ele consegue assistir a obra dentro de One Piece, né? Ele vai pra dentro do One Piece e assiste lá dentro. Aí não participa. É tipo aquele jogador que tá em campo, mas não parece que tá em campo. Exatamente. Passando pelo Marco, a gente vê o Luffy chegando lá na ilha. E aí a gente descobre que tem um povo lá Povo hentai. no barco, do nada. E a única pessoa que falou o que esse povo tá fazendo aqui era a Nami, porque ninguém tava nem aí. Mas é óbvio, né? A única pessoa inteligente naquele bando, depois da Robin. Só mulher inteligente nesse bando, né? É bizarro, porque você tá vendo os caras, o pessoal subindo a cachoeira, aí tá eles lá conversando. Não, que não sei o que lá, o que a gente vai fazer isso, fazer aquilo. Aí do nada, tá a Nami, assim, tá um povo do lado, assim, no meio deles. Assim, aí você, ué. Aí vai passando os quatro e ninguém fala do povo, mas dando um desespero. Mano, por que esses caras não tá ligando pra esse... Ah, porque o bicho tá agarrado, né? E agora que o navio afunda lá. Tá o povo com aquelas tiaras de vendedor de lame. Uhum. E o povo só tava lá pra segurar o Luffy, pro Luffy não cair, não chegar junto com a Nami. Porque a Nami não ia deixar o Luffy chegar e fazer um monte de merda, né? Exato, só foi pra separar, só. O artifício do Oda. Eu devo admitir que eu não gosto desse comecinho de um ano, não, o Luffy. Tipo, fica evidente quando Oda faz pra enrolar, né? Vamos separar o grupo, aí cada um fazer um negócio, aí ficar enrolando pra poder unir de novo e aí dar certo, sabe? Foi até inteligente, querendo ou não, porque se o Luffy chegasse junto com a Nami, com o Sanji e tal, primeiro que ele não ia chegar na ilha lá onde tava a Tama, ele não ia fazer amizade com o pessoal da ilha e não ia querer se meter de começo, e aí não ia ter desculpa pro cara dar um cacete nele e ia ser preso, né? Cacete não, dá uma tabocada na cabeça dele e derrotar com um golpe só. Exatamente. Cara, a impressão que eu tenho do comecinho de Wano, eu não sei, né? A gente talvez nunca vai saber isso. Eu sinto que o Wano, na verdade, já estava escrito há muito tempo. O Oda já tinha pensado em muita coisa já. Uhum. Ele sabia que tinha um mar de informação que ele tinha que colocar ali, só que ele não podia fazer de uma vez, igual ele fez, por exemplo, em Punk Hazard, que já chegou, tipo, tudo acontecendo e tal. Ele tinha muita coisa de cenário, de background pra mostrar, não só de personagem,
detalhes que estão lá presentes. Então acho que ele não teve muita escolha, sabe? Tipo, ele ia ter que dividir meio que em dois grupos, dois focos pra ele conseguir dar esses detalhes, né? Tipo, você entender que período o ano tá retratando, né? Se eu fazer um paralelo com o Japão, que período seria, quais são os seus personagens, como é que é os detalhes. Porque é muita coisa, cara. O comecinho de ano, eu também não gosto muito, pace meio estranho. Mas ele tem muita informação, cara. Muita informação já logo de cara. Eu acho que o único paralelo que a gente tem mais próximo na construção narrativa que o Oda vai escolher é Dressrosa. Porque, assim, nós estamos falando aqui de uma estrutura, assim, olhando muito por fora, uma estrutura de arco muito tradicional de One Piece, né? Que é a chegada naquele reino, e aí eles vão entender como é que as coisas funcionam no reino, e aí depois tem o ato de despor o reino em prol do povo, né? Isso acontece em Dressrosa, isso acontece em Alabasta, isso acontece em Skypiea. Na Ilha dos Tritões. Na Ilha dos Tritões, e aí... Na Ilha da Nami. Sim, na Ilha da Nami, sim. E... o Arlong Park, eu acho que chega próximo também, só que como o Arlong Park é mais curto, então a gente tem uma construção mais rápida das coisas acontecendo, né? E aí o que acontece se a gente pegar Alabasta e Skype, em certo sentido, você tem divisões até você entender como é que funciona de fato aquele reino e tudo mais e tal. E são divisões bem diferentes, né? Alabasta, tu vai construindo um mistério por trás da Vivi, quem é a Baroque Works, todo esse processual que vai acontecendo. Porque, na verdade, assim como na Ilha dos Tritões, em Alabasta você não tem uma quebra do governo, né? Você tem, na verdade, uma tentativa de golpe a qual a tripulação impede esse processo de acontecer, né? Então, nesse quesito são dois parecidos. Mas em Alabasta você não adentra diretamente a Alabasta pra conhecer, você vai caminhando várias ilhazinhas e vai sendo construído, né? Então tu tem um processo narrativo diferente. E em Skype também, você vai primeiro pra uma parte de Skype pra entender as coisas, como as coisas acontecem ali no Reino do Céu, aí depois você é apresentado a tirania do Enel, né? Que ele é o deus, que ele controla, aí você tem a área ali das florestas, esse tipo de coisa, e aí você vai construindo. O Oda, ele sempre escolhe dar para a gente, né, o contexto geral de como funciona a ilha de alguns jeitos diferentes, muito próximos, mas de jeitos diferentes, né? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar em Shabaori, a gente vê que o Oda, ele perde não, né? Ele apresenta por bastante tempo como é que funciona a ilha, né? Você tem as divisões marcadas por números, você tem as bolhas, e vai se construindo, né? Ele faz isso em todos os arcos, né? Só que a forma como ele apresenta o problema daquele local se diferencia nesse sentido, né? Tanto que Dressrosa é bem diferente, Alabasta é bem diferente, então a gente vai construindo. Alabasta eu já acho mais próximo de Wano, viu? Você começa conhecendo a pessoa que você vai ajudar no arco anterior, por exemplo, eles conhecem o Kinemon e o Momo, né? Aí depois você vai conhecendo também, por exemplo, a gente conhece a Baroque Works, né, que são os vilões. Aqui, antes você conhece Jack, ali a gente conhece um pouco sobre as feras do Kaido. Chega na ilha, você tem a questão da fome na ilha e a questão também de você pegar do vilão, pegar e se apropriar de todos os bens naturais ali que era dividido entre o povo. E Alabasta era a mesma coisa, só que era com a água, né? Então, é muito próximo ali a forma que foi colocado pra se criar ali o movimento do arco, né? Pra você criar uma história. É claro que em One Piece você tem mais personagens e mais coisas, mas eu acho que aquele começo, aquela introdução é muito próxima. Então, a introdução do cenário, por exemplo, Arabasta, todas as ilhas que eles chegam, é padrão. O Oda vai e começa a mostrar o lugar, aí você, nossa, que legal, vai mostrando as curiosidades, aí tem piada, não sei o quê. E aí, o ponto que eu acho que diferencia uma saga da outra é quando aparece o problema. Porque mesmo a gente chegando numa ilha, sabendo que, por exemplo, igual Alabasta, eles chegam lá já sabendo que é Baroque Works e o Crocodile. Só que até o vilão aparecer, o clima tá de um jeito. Quando o problema chega de fato, aí muda completamente o clima. Porque até então o Crocodile era só uma ameaça. Aí você vê que ele vira uma ameaça de um perigo real quando, tipo, começa a guerra lá. E aí, tipo, agora tem que lutar com ele. Aí você vê que muda a parada. Muda o foco completamente. Nem parece que é a mesma saga. Eles andando lá em Alabasta, lá nas cidadezinhas, comprando as roupinhas, andando com o camelo tarado, depois com o caranguejo, sabe? Não parece que é a mesma saga, assim, porque tem esse rompimento. O Oda, ele trabalha a cadência de diversas formas diferentes, né? Eu acho, assim, o que o Raul falou, qual é a minha perspectiva? Tematicamente, elas se parecem. Em questão de forma, eu acho diferente, entendeu? Porque o que acontece? Em Alabasta, por mais que você tenha essa construção que parece, elas que vêm há muito tempo, como o Ansem comenta, quando você chega em Alabasta, você já entende todo o processo que tá acontecendo no local.
entendeu? Você não entende a gravidade. Uhum. Mas eles já sabem que a Baroque Works tá tentando dar um golpe, porque a Vivi já sabe disso. Eles já sabem o nível de poderes que os caras da Baroque Works têm mais ou menos. O que eles não sabem é como é que a Baroque Works vai agir, como é que a gente tem que se mexer e tudo mais e tal. E aí eles tentam entrar ali no mundo de Alabasta, ali da cidade, né, pra entender esse processo. Isso. Já em Wano, por mais que eles saibam que o Kaido tá lá e como as coisas estão se apresentando, nos nossos olhos, né, que é basicamente os olhos do Luffy, a gente não sabe como é que o Wano tá. Até porque a gente vai entender depois, o Wano é um país fechado pro mundo, diferente de Alabasta. Sim. A chegada em Wano, pra mim, ela se diferencia quase que 100% dos outros arcos em questão de forma. Porque por mais que a gente chegue em Dressrosa e em outros arcos que se pareçam, para o próprio Alabasta, que se pareçam muito tematicamente com o Wano, em Wano a gente vai tendo choque atrás de choque. Então é o quê? Primeiro a gente tem um contato com a Tama, a gente começa a ver a fome, a gente começa a ver a desolação. Aí depois a gente começa a ver as segregações raciais, as questões de castas que são construídas em Wano, né? E a gente vai sendo construído esse tipo de coisa. Problemas ambientais, né? Questão das fábricas. Problemas ambientais. Isso. São temáticas que, pô, em vários momentos ali, o Oda já bateu isso. Então, tipo assim, essas questões das castas. Tem já em outros arcos, né? Mas, assim, eu acho que tão fortemente a gente só vai descobrindo as coisas que vão acontecendo, não tem tanto, assim, igual o Wano. E como a gente falou, no caso aqui, ele vai repetir, entre aspas, o que ele já faz um pouco nos outros dois arcos anteriores, que é de separar o grupo. Só que nesse ponto aqui, a gente só tem um Luffy. Uhum. Né? Então a gente não tem nem os outros personagens pra contrapor com algumas ideias, esse tipo de coisa. Como, por exemplo, quando a gente chega em Alabasta, o grupo tá junto, pô. Então a gente tem um contrapor. E eu acho que isso, em certo sentido, isso é até um problema um pouco narrativo, assim, em questão de drama. Porque, por exemplo, se vocês forem lembrar, em Alabasta, no início, a Vivi tá sofrendo muito, porque ela tá vendo o país, ela não consegue falar com aquele amigo. Ela fala com aquele amigo dela, né? E ele vai pra guerra. Então tem todo aquele processo, tanto que tem a cena, que é uma pra mim até hoje, melhores cenas de One Piece, que é a briga da Luffy com o Vivi. Uhum. E aquela cena, ela é tensa, não necessariamente pelos dois personagens que estão ali, mas também por os outros personagens que estão em volta. Por exemplo, a Nami, né? Então, quando a gente traz aqui só o Luffy como personagem pra reconhecer aquilo ali, a gente tem que ganhar peso muito pelo mundo que tá em One Piece, não necessariamente por reações, por desenvolvimento dos personagens. E principalmente por personagens que acabaram de aparecer, né? Como a Tama, a Tsuru, a Kiko, né? Que a gente vai vendo ali pelos olhos dela o que acontece, né? Exato, e aí como é que a gente tem a proximidade com esses personagens? Pelo sofrimento deles próprios, né? Pela questão de indignação da injustiça, né? Naquela questão da obra ali, naquele ponto. E a gente vai construindo ali. E é mais legal entender que o Oda ali, ele tá fazendo uma crítica não somente a um processo de acumulação de riqueza de uma pessoa, ou então a intervenção estatal, né, naquele processo, mas também de um avanço industrial desenfreado que tá levando a população à merda. Vários países no mundo sofreram com isso, sabe? É o plot que faz o Luffy ficar engajado na lutar contra o Kaido. Que é, ele chega lá, tá perdido, aí conhece a Tama, não sei o que legal, não. Aí vai com ela pra casa dela lá, aí ela faz os bolinhos lá, o Luffy come inclusive até o dela. Só que ele não sabia que ela só tinha aquilo lá. Fala, não tem problema não, eu já comi. Ela mente, não sei o que, aí vai pra tentar matar a fome dela. Ela bebe a água do rio, e a água do rio tá contaminada pelas fábricas do Kaido, uma água envenenada lá. E você vê como a Tama é legal, né? Era o arroz que ela juntou o ano todo, porque ela só come arroz no dia do aniversário dela. Uhum. Porque a Tama tinha essa esperança de talvez ele mudasse as coisas, né? Porque... E eu me lembro, acho que no começo que eles chegam no ano, a motivação inicial não é nem pela questão só do Smile, né? Ele também tinha a questão do Road Poneglyph. Depois que isso se torna a questão, né? Tanto que o ano, acho que você estava comentando sobre a introdução do arco, né? A forma... Eu acho que o ano fica um pouco claro isso, que algumas coisas ele mantém, mas acho que primeiro é diferente porque é a primeira vez, pelo menos que eu me lembro assim de cabeça, que o Oda cola tanto a história de One Piece com a história real, né? Vamos dizer assim. Porque o ano retrata o período em que o Japão ficou isolado, o ano retrata a abertura do país com o exterior, né, que foi o fim ali no começo da Era Meiji. Tem esses pedaços da história que são retratados dentro do anime, e eu acho que é a primeira vez que ele cola tanto assim obra com a realidade. E se você parar pra pensar, o ano é meio que tem 3 cenários grandes, né? Tem aquele começo ali, que é a Cidade das Flores. Isso. Tem depois onde tem a prisão, né? Que eu esqueci o nome da prisão agora. Que é a prisão onde tem a fábrica Smile, tem a prisão que o pessoal fica. E tem depois Onigashima, né? Isso. Onigashima, que vai ser o final, que é lá pro Alto 3. É a região de Udon da prisão. Isso, região de Udon. Cada esse como se fosse igual o Carlos falou, assim. Você tem um começo, você tem uma exposição de quem vai ser o grupo de inimigos ali. Depois você tem todo o desenvolvimento
momento e vai fazer, né? Como se fosse 3 pequenas alabastas dentro de um arco maior, né? Dizer assim. Tanto que você tem o Lau falando sobre isso, né? Porque eles vão lá, porque eles querem o Poneglyph, né? Eles fazem duas coisas. Eles querem o Poneglyph pra eles continuar a jornada rumo ao Rei dos Piratas, e porque eles já iam tentar acabar logo com o Kaido, porque o Kaido tava puto com eles por causa do que eles fizeram com o Doflamingo e tudo, porque aí o plano do Kaido tava interrompido por causa da vingança pessoal do Lau, né, contra o Doflamingo. E aí o que acontece? Quando você chega lá, é legal que o Lau já chega, e aí você já tem ali vários diálogos expositivos, só que são muito inteligentes. São os personagens conversando com o público, né, dando aquela piscada. Por exemplo, o Lau vira e fala assim, putz, o Luffy, deixaram o Luffy sozinho e ele já criou amizade com o pessoal da vila. Vai dar merda. O Lau já fala antes de acontecer. O Lau já vê ali acontecendo, né? E depois a gente tem o Kaido falando que o Carlos falou lá no começo do episódio, que é a questão da ilha ser fechada, né? O Kaido vira pra um subordinado dele quando ele bate no Luffy e fala, ó, leva esse cara pra prisão e não deixa o assunto vazar, porque o ano é fechado e a gente não quer ninguém do governo mundial aqui. Isso ele tá falando com o público. Eu acho que seria enriquecedor ver análises de Wano a partir de um ponto de uma pessoa que estuda história japonesa, que ali deve ter muita mistura de épocas no Japão. É o próprio nome da ilha, né? É, o ano é um nome antigo, né? Porque, tipo assim, o Japão passou por vários processos desse sentido, né, de construção, como a gente falou, né, de se isolar do mundo, aí tem a perseguição cristã por muito tempo, né, aí você tem uma era de comércio com a China, por exemplo, que era mais fortificada, depois o Japão se fecha novamente, tanto que é muito interessante se ver, porque ali dois comentários, né, quando os garotos falaram do arroz, né, com a Tama e tal, que essa questão do arroz e da colheita do arroz e tal, ela é muito carente na cultura japonesa, né, o arroz é o principal alimento da cultura do Japão, né, até hoje, e existem essas épocas, assim, onde que eu não sou especialista em tratamento de história japonesa, né, mas tem vários momentos da história que se fala que se percebe que quando a população não consegue ser alimentada por arroz, é que o Japão foi pra momento de guerra, esse tipo de coisa, né, ali o processo anterior ao shogunato, da guerra civil, então tem várias dessas construções, assim, que são essa passagem que eu acho que o Oda ali tá fazendo esse comentário. E querendo ou não, quando o Kinemon começa a explicar o passado de Wano, é bacana porque é a versão do Oda do que o Naruto fez também, né? Que em Naruto você conta ali entre aspas, o Japão feudal. Não, tinha várias ali famílias, cada um por si, elas lutavam, então a gente teve uma pessoa que juntou todas as pessoas, que foi o primeiro Hokage, ele juntou as famílias e criou ali, as pessoas teve um momento de paz. Querendo ou não, o Oda faz a mesma coisa, né? Você tem ali, as pessoas lutavam, tinham vários bandidos e cada um por si, eles lutavam por comida e não sei o que. Aí teve um certo homem que chegou aqui e juntou as pessoas e fez até os bandidos trabalharem ali em prol dessa comunidade que tá se formando. É a história do Japão ali, né? E é muito louco, cara. Por um momento eu achei que você falou que o Oda queria aproximar Naruto, que queria meter o discurso no jutsu. Não, querendo ou não, essa é a história do Japão, né? Dos shogunatos e tal, né? A gente tá falando de um país aqui, né, gente, que, tipo assim, não é tão longevo quanto a China, mas é um dos países mais longevos do mundo, questão de própria história, de cultura, né, de entendimento da própria história. E aí, a gente tem contato até com poucas eras do Japão nesse caso. Uma coisa que eu acho muito interessante de se falar é que, por exemplo, essa questão de abertura, né, que vai abater de novo em Elbaf, né, a questão de o país ser aberto pro mundo, né, de conversar e ter tratativas com o resto do mundo e tal. As pessoas que não sabem, essa perspectiva de direita e esquerda ao redor do mundo, elas não funcionam iguais. Então, a perspectiva de posicionamentos de direita e esquerda e como pensamentos são a partir se modificam com a partir da história e da cultura de cada país, né? Então, tipo assim, uma coisa que é a direita e esquerda do Brasil, ela pode ser diferente na Europa, e dentro dos países europeus elas são diferentes, no Japão é diferente. E talvez as pessoas não saibam, mas que, por exemplo, a esquerda japonesa, ela é uma esquerda pró-abertura de mercado, pró-desenvolvimento com países global, esse tipo de coisa. Enquanto que a direita japonesa, que é estruturalmente conhecida por ser mais próxima daqueles ideais que vão rebater, em certo sentido, até na extrema direita, que vai bater lá nos processos do fascismo japonês. Inclusive a nova primeira-ministra do Japão. Exato. Que é esse processo de crescimento interno, sabe? De fechamento, de crescimento das indústrias internas, esse tipo de coisa. Aqui vai de pensamento para cada. Mas, por exemplo, aqui no Brasil é o contrário. A direita brasileira
brasileira, ela é entreguista à abertura total do mercado Brasil, enquanto a esquerda brasileira pensa num processo desenvolvimentista interno, né? Um desenvolvimento social, né? Isso, pra vocês verem como é que são pensamentos, assim, contrapostos. Então, por isso, em certo sentido, a gente vai ver aqui uma conversa quase sempre constante do Oda quando a gente fala desses países que são muito fechados, como a gente vai ter agora um ano, como a gente vai ter em Elbaf, como teve em Dressrosa, em certo sentido, por mais que Dressrosa não seja o mesmo nível, e dessa perspectiva, tipo assim, cara, a gente tem que se abrir pro mundo, conversar com o mundo, e ao mesmo tempo o Oda vai criticar o próprio mundo, né? Porque a gente vai ver no Riveri. Então, tipo, a gente vai ver em Elbaf, principalmente, né? Então a gente tem esses contraplanos, assim, né? De a necessidade de abertura, ao mesmo tempo de, tipo assim, quais são as mazelas de você abrir o mundo pra esse processo, né? E aqui, em um ano, também já tem um pouco desse contato que a gente vai ver, né? Mas nesse início aqui, desse primeiro ato, é muito as mazelas que podem acontecer dentro do seu próprio país, sem que as pessoas saibam, né? Porque é isso, tipo assim, a gente vai descobrindo as coisas que estão acontecendo de ruim em um ano, na visão do Luffy, e ninguém sabe o que tá acontecendo em um ano. Ninguém nunca ouviu falar de fábrica de Smiles, de como é que as pessoas estão sendo tratadas, como é que o povo tá sendo tratado em um ano, da prisão, sabe? E por aí vai. Então é bem complexo essa construção. Da poluição, né? Exato. E aí você chega, por exemplo, pro arco atual, que é o arco de Elbaf. Cara, Elbaf é totalmente diferente do que as pessoas imaginavam que seria, né? É. Como seria uma ilha viking? Pois é. Elbaf é muito mais do que as pessoas imaginariam que fosse o ano do que ela realmente é. E já que você falou de Elbaf, tem que falar também que a gente tava falando agora há pouco aí da introdução, né? Elbaf, o Oda de novo faz um macetinho, separa o grupo, aí o grupo fica enrolado por um tempo, a gente vai aprendendo as coisas, só que aí dentro dessa separação do grupo, separa o grupo de novo, né? Porque primeiro tá o grupo dos Mugiwara clássico, do East Blue, dos novos, né? Pós Grand Line. E aí, dentro desse momento, separa de novo, que aí o Luffy fica sozinho e os outros se reúnem. E aí, quando o grupo se reúne de novo, tirando o Luffy, eles conhecem Elbaf de verdade. E até então, eles estavam numa Elbaf fictícia lá, do idiota lá, do Road. Tem um pedacinho ali, algumas páginas, que não agregam nada pro roteiro, mas trazem muita naturalidade pra história, né? Que é quando eles se encontram com o Kinemon lá, e aí o grupo vê o Luffy de volta. Ah, Luffy, você tá aí? Nossa, que saudade, cara. Pra história, isso não muda em nada. Mas pra naturalizar, pra tornar a história real, porque eles são um bando, eles são pessoas que andam junto, eles se importam um com o outro. Isso é importante. Torna a história mais crível, né? Os personagens mais críveis. Porque são personagens que andam junto, que você vê um monte de mangá por aí, um monte de história por aí, que os personagens passam um tempão sem se ver, se afastam, que nem acontece em One Piece. Quando eles se juntam, te parece que nada aconteceu, sabe? E detalhe, que dentro da história foi o quê? Eles estão separados lá de Dressrosa, que aí eles... De Dressrosa não, de Zou. Não, é desde Dressrosa que eles estão separados. Não é Missandei, Chopper, vão pra Zou, não é? Tem mais alguém. Brook. Aí quando eles chegam em Zou, a Nami conta o que aconteceu com o Sandy, aí eles separam de novo e vão pra Whole Cake, pô. Então, mas o grupo se separou em Dressrosa. E ali, de Dressrosa, até o grupo se reunir de novo em um ano, dentro da história de One Piece, isso daí deu 15 dias. Porque Dressrosa, toda a história, toda de Dressrosa acontece em um dia, acredite se quiser. É na Mikuzei, né, mano? O Dressrosa é verdadeiro na Mikuzei. Na Mikuzei. Em tempo de gigante foi um dia. É maldição do tempo gigante. É que a gente não sabe ainda, mas o tempo de One Piece é o tempo do Imusama. Ele funciona naquela base ali, velho. Exato. E aí, parte do grupo vai pra Whole Cake. E aí fala que de Zou até a Whole Cake é uma semana. Ou seja, foi uma semana pra ir e uma semana pra voltar. Mas é porque o casamento, ele é... Acho que é uma semana que a Big Mom marca o casamento, né? Com o Sandy. Acho que é uma parada mesmo assim. E é o tempo deles chegar lá, entendeu? Então, tipo, vai. Não, eu falei 15, uns 20 dias. Porque aí tem o tempo de viagem até Zou. Então, tipo, de Dressrosa, do meio de Dressrosa até o encontro deles em um ano, passou uns 20 dias só. Não, mas tem uma coisa que eu acho que é importante que o Raul falou, vai em encontro, mas tem em um ano especial, acho que tem um negócio diferente, assim, quando eu colocou. Porque de Dressrosa até o ano, a gente tem a inserção de personagens que, sendo bem sincero, no começo eu achava eles o tédio. Um tédio perfeito. Tipo assim, Kinemon, o Momonosuke, eram personagens do Kanjuro que tinham sido inseridos
inseridos, que a gente não tinha entendido por quê. E quando é que eles ficam bons? E daí que eles ficam bons, eles melhoram. Você começa a fazer sentido a história deles quando é explicado o passado deles e quando tem esses pedaços que, tipo, eles conseguem em um ano ter momentos normais, de grupos mesmo. De, pô, se divertir ali, de conseguir conversar, de conseguir fazer tal coisa. Porque até lá, eles só eram estranhos que tinham sido inseridos na história aleatoriamente, não sei o quê, que sabia porque eles tinham vindo o ano. Ah, foi pra resgatar lá o Momonosuke da fábrica Smile, tá. Mas é tipo assim, é quando chega em um ano que começa a ter essas interações que fecha essa história do pessoal que dá desde lá atrás, esses dias estavam sendo arrastados. Que fecha a história do Nekomamushi, também a gente ficou tipo meio ok, entendeu? Do Inuarashi também vai fechando essas histórias, porque tinha várias pontas soltas que foram ficadas lá abertas desde lá e que a gente só tava aceitando, porque o Oda falou, aceita por enquanto, é isso. E aí elas começam a ser fechadas bem nesse comecinho de ano, que é onde vai explicar a família Kosuke e toda a história que vai ser o mote, né, pros próximos atos. Falar em aceita que por enquanto é isso, o Oda usou um artifício que eu odeio, cara, em histórias. Viagem no tempo. Mas ele fez de um jeito que evita problemas. Ele fez viagem no tempo pro futuro, aí ele não caga a história. Agora, se ele fizesse pro passado, aí a chance de dar merda no roteiro é gigantesca. Inclusive o Kinemon fala isso, né, que eles podem ir pro futuro, mas eles não podem ir pro passado. Então, porque o problema é viajar pro passado. O problema é explicar, né, como foram que eles viajaram, né? Ah, cara, mas até aí o One Piece é muito simples de explicar que qualquer coisa é poder de Akuma no Mi. Não, depois do Gear 5... Então, assim, cara, tu tem Akuma no Mi que o cara tira uma meleca e vira uma bomba. É que assim, o que deu a entender é que era uma pessoa, que era a esposa do Oden, que tinha esse poder. Isso. Como ela tinha, ninguém sabe. Podia ser algo, tipo, sei lá, ela era uma das deusas do folclore japonês, não sei, né? Porque não foi muito, pelo menos nesse primeiro ato, não foi muito bem explicado. Eu não lembro de cabeça, né? A gente vai, conforme a gente for fazer os outros, a gente vai revisitar e eu vou lembrar. Isso é explicado no flashback do Oden, pô. Ah, então vai ser lá pra frente. Ela tinha uma Akuma no Mi que tinha um poder lá XYZ, só que não dá detalhes da Akuma no Mi. Isso, tanto que ela conhece o Oden por causa da Akuma no Mi, porque ela se transporta pro futuro. Isso. Que ela, tipo assim, ela tava em algum problema de viajando, assim, com guerra, procurando alguém, aí ela viaja pro futuro e conhece o Oden. Aí ela fala, você é o cara que me foi contado no passado que eu tinha que encontrar. Essa Akuma no Mi dela, esse poder dela é interessante, porque, como vocês disseram, só lá no flashback do Oden que conta isso daí, no final do ato 2. No final do ato 2 que conta, ou seja, a gente passa metade de um ano sem saber disso. E aí tem certas coisas que acontecem na história que parece que é só piadinha ou um assunto aleatório, mas não, que gera a pista do Oda disfarçado, por exemplo. Quando o pessoal tá falando, o Roger não sei o que, fez, aconteceu, não sei o que, aí o Momo do nada assim, o Roger, eu lembro, sim, eu conheci ele. Aí o Luffy vira e dá um tapão nele. Larga a mão de ser mentiroso, não sei o quê. E ele realmente conheceu, mas pela idade dele não tinha como. Aí depois a gente descobre que era verdade. Não, o Momonosuke nasce no barco do Roger. Tem esse detalhe. Ele nasce no barco do Roger, pô. Ele nasce do ovo do Roger. Não, mentira. Que isso. Entendeu? Calma, Germa, calma. Não rolou suruba de Naruto ainda em One Piece. Que o ovo do Roger é um mistério, pô. A gente tá adiantando, né, a questão da mãe do Momonosuke, mas eu ainda acho que ela vai estar relacionada a alguma coisa do século perdido. Eu não tenho dúvida disso. O ano ainda vai voltar, cara. Não, precisa voltar porque o ano não abriu ainda, né? Não, e detalhe, né, o ano tem uma das armas, né? Tem esse detalhe. Não, eu não digo voltar fisicamente, não. Eu digo os personagens e os acontecimentos de Wano com certeza vão voltar na obra em algum outro momento. Ah, sim, não, mas isso aí com certeza. A obra acaba falando isso. Tem outra coisa também que pode acontecer relacionado a isso que a gente tá falando só pra fechar esse negócio da mãe do Momonosuke. Porque a gente meio que concorda aqui, pelo menos eu acho, todo mundo, que ela vivia no século perdido, deu a merda do século perdido, ela viajou pro futuro pra tentar resolver o problema, conheceu o Oden, beleza. E aí ela viveu com o Oden, teve os filhos, não sei o que. Aí naquele momento que o Wano tava sendo tomada pelo Kaido, meio que tava pegando fogo no palácio, ela não faz uma profecia e some e morre? Será que ela morreu mesmo? Ou será que ela foi pro futuro, né? Em algum momento da obra, posteriormente, ela vai brotar do nada, vai aparecer. Que tipo, como se ela tivesse acabado de chegar do passado.
É aquilo, né? One Piece é igual a história de super-herói. Se não tem corpo, não morreu. É, exatamente. Pode ser que ela apareça que nem o Kiko apareceu aí, ó. Apareceu um personagem comum, não sei o que não tava ali só pra explicar ali a introdução da história. Quando vai ver, ela fazia parte lá. Xablau, toma ali. Ela viajou no tempo também. Então o que acontece? One Piece pode acontecer qualquer coisa, né? É o que vocês falaram no começo. O Oda, ele sempre nos surpreende. Ele é gênio também. Mas aí a única coisa que eu concordo com o Raul, assim, acho que não agora, mais Pato 3, mas eu sinto que de forma geral na obra o Oda começou a perder um pouco o mecanismo de onde ele podia fugir com as Akuma no Mi. Porque até agora a gente tá falando tudo de Akuma no Mi que tinha um pé no chão, sabe? Tipo assim, acontece por causa de tal coisa, tem isso aqui por causa de tal coisa. Não é nada muito, com exceção de uma outra, não é nada muito místico, né? Tipo, sempre tinha uma explicação. Agora, tipo, a gente começa a ver Akumas no Mi e depois modos de Akuma, né? Poderes que começa a fugir um pouco do lógico, né? E vira mais um negócio fantasioso. O Kaido acho que é onde começa a mostrar, tipo assim, pô, o Kaido no começo você até entende. Tipo assim, o cara, ele tem lá uma forma dragão dele no começo, beleza. Só que depois, o ato 3, o negócio perde totalmente chão, né? Vira uma outra parada. O Luffy, quando o Kaido aparece, né? Alguém chega e fala, alguém mente pro Kaido, fala, eles estão lá em cima. Tá lá em cima mesmo? Não, é mentira. Aí o Kaido, eles estão lá em cima? Ele solta um poder lá, o Luffy fica bravo porque acha que o Kaido matou todo mundo. O Luffy dá um socão no Kaido, o Luffy começa a socar o Kaido loucamente, e aí o Kaido sai da forma dragão. Aí todo mundo na região fala assim, quem é esse cara sentando o cacete no Kaido aqui, irmão? Aí tu pensa, peraí, será que o Luffy tem poder pra disputar com o Kaido? Aí o Kaido chega, só dá uma porretada no Luffy, uma só. Aí o Luffy tinha virado pra ele e perguntou, quem é você? Ele, eu sou o homem que vai ser o rei dos piratas. Ele só dá uma porretada, toma, você vai ser o quê? Rei do quê? Ele fala, rei do quê? E o Luffy apagado no chão. Ele ainda zoa, ele fala assim, resolve isso aí, o resto eu resolvo depois, eu vou atrás do Lau depois, porque agora eu já tô são, já perdi todo o álcool do corpo depois disso aí, eu vou embora. Uhum. Mas tem que ter, né, cara? Porque, pelo menos assim, né? Eu acho que com o Holy Cake a gente teve um pouco, e com o ano no começo a gente vai ter também. Pra mostrar, tipo, a diferença de nível dos Yonkou, porque até a Big Mom, a gente tinha os Yonkou, mas era um negócio meio aberto, né? Tipo assim, beleza, o quão forte esses caras são. Tipo, agora a gente começou a ver que os Yonkou, tipo, não é à toa, sabe? Tipo assim, o nome dos caras. Tipo, os caras são absurdo de forte. Não, a Big Mom, pra você ter ideia, eles não lutaram com a Big Mom. Não, eles não derrotaram a Big Mom. Eles não derrotaram. O único detalhe que a gente tem de Yonkou lutando até então é o Barba Branca velho, cheio de remédio na mente. E ele tancando, tipo assim, Almirante na porrada, botando Almirante no chão na porrada. Esse é o nível do cara, sabe? Não, e mesmo assim, ainda que o Barba Branca, tipo, era entre Big Mom, os caras tinham meio que consenso que eles não batiam no Barba Branca. Eles não chegavam no nível dele. Sim. Mas era porque depois ele já tava debilitado e tal, etc. Depois o Barba Negra toma esse posto, meio que por roubar os poderes e tal. Marco reúne os remanescentes do bando do Barba Branca. Não, vamos vingar a morte do Ace e do pai, né? Do Barba Branca. Aí foram pra cima do Barba Negra. O Barba Negra limpou o chão com os caras, matou trocentos malucos. Aí foi quando ele foi sagrado em Yonkou. Fala, bando do Barba Branca tancou o cara é feita mesmo, velho. Nem o Marco tancou ele, né? É porque ele derrota o Marco, né? É isso. Aí foi quando ele vira Yonkou de fato. Todo mundo começa a respeitar ele como Yonkou. Mas, futuramente, Barba Negra vai se cagar todinho quando chega lá o nosso querido velho. Essa cena é maravilhosa, mano. Isso aí mais pra frente. Um dia a gente comenta disso, tá ligado? Acontecimentos futuros. Porque aí, né? Isso aí não dá, não. Isso aí deixa quieto, pô. É só o braço direito do Roger, né? É o respeito, né, velho? Voltando ao meu ponto, era só isso. Tipo, a gente até o ano em Holy Cake, a gente não tinha noção do poder de Yonkou, tá ligado? Tipo, principalmente agora em Elbaf que a gente tá tendo, que é o do Shanks, né? Que é o Yonkou mais forte, né? Aí é um esculacho. Até o pós o ano, durante Egghead, que a gente tem essa noção do bagulho dos Yonkou pleno, assim. Porque a gente viu inteira a luta, o nível de do Kaido. A Big Mom, a gente já tinha visto que os caras saiu vazado dela, que não ela não era nem a vilã da saga dela, porque ela não era o inimigo a ser derrotado, ela era um negócio, uma força da natureza imparável. Os caras teve que fugir dela. E até então eu achava que na minha cabeça, Big Mom era dos 4 Yonkou perfeitos, ela era mais forte. Uhum. Aí vinha o Barba Branca e depois o Kaido, eu achava que o Shanks era o mais fraco. E aí quando a gente vê o Shanks fazendo um movimento com a espada
espada, a gente fala, não, o Shanks é o de longe o mais forte. O Shanks com Haki detona um almirante. A gente vê o que o Kizaru vai fazer em Egghead. E a gente vê esse outro almirante que chegou agora, quer sentar na janela, não dá. E tem mais uma coisa, você falou do Barba Branca, né, e o que a gente viu ali de Yonkou até então, e a gente vê mais aqui, porque agora esse, né, o ano é o final do arco dos Yonkous, né? Uhum. Até então, na Ilha dos Maiores tem outra coisa também, a gente não pode esquecer. Tem o Yonkou que terminou a guerra. Exato. A guerra acabou porque o Shanks chegou lá. E chegou assim, vamos parar? Os caras, beleza. O pessoal, beleza, desculpa. Não, e detalhe, que pouca gente lembra, mas o que ele fez antes de ir lá pra Marineford? Não, ele para o Kaido. Ele pô. para o Kaido, que o Kaido tava indo pra lá também porque ele queria matar o Barba Branca. Aí ele vai lá, dá um pau no Kaido, volta e para a guerra. Você fala, mano... Porra, e o pior é que eu cansei de ler teoria de One Piece nas internet, que era a galera contestando essa informação, tipo assim, será que o Shanks foi realmente só parar o Kaido? Ou o Kaido queria entrar na guerra junto com o Barba Branca e o Shanks era o vilão? Essa teoria era muito boa, velho. Não, pra mim ali, até então, quando a gente conhece o Kaido, na minha concepção pô, Shanks parou o Kaidão com cachaça, pô, foram os dois tomar bebê. É o jeito, é o jeito. Mas aí quando você vê a do Shanks, fala, não. Ele parou na porrada mesmo. Ele parou na porrada. Até porque ele consegue ver segundos no futuro. Tenta bater na minha mão, só tenta, vamos ver se consegue. Cospe aqui. Cospe aqui, né? Cospe aí. Tentei, quero ver, duvido. Então a parada é que assim, cara, acho que aí um lado bom que eu gostei de Wano foi isso também, cara. Primeiro esse começo, a gente já fica muito claro, tipo, a diferença, né? Porque a gente fica, pô, será que só a Big Mom que realmente era Kaido no primeiro pedaço do arco, ele já dá um cacete no Luffy, que é o cara que acabou de sair do Gear 4, tipo, e regaçou do Flamengo, entendeu? Que já era um cara forte. A gente já vê a diferença, né, cara? Não, deu um trabalhão, dá pra vencer o do Flamengo, né? Entendeu? E aí o Kaido olha e dá risada. Você vê que com poucas páginas, né, que ali, lutando contra o Kaido, ele já domina o Gear 4, né? Ou seja, ele tava mais forte do que quando enfrentou o do Flamengo. Não faz cócega direito no Kaido. Não, assim, eu vou ser sincero, até porque apresenta-se que, por exemplo, o Katakuri talvez seja mais forte que o do Flamengo. Ele já tinha enfrentado um cara do mesmo nível ali, ou mais forte. O Katakuri, ele é o verdadeiro vilão de Whole Cake ali, que é o cara, o Katakuri é isso, o Katakuri é aquilo. Aí quando o cara aparece, ele é tudo que estão falando mesmo, mano. Se esse cara aparecer na luta... Ele é um bichão mesmo. A gente fica desconfiando, mas quando ele aparece, fala, não, o cara é tudo isso mesmo. Se esse cara aparecer na luta, fica a ameaça inteira da metade de Whole Cake, fica isso. Mano, se o Katakuri vir, o cara é quando o cara chega, o Luffy só ganha porque o Katakuri desiste da luta. Ele não derrota o Katakuri. Você vai matar minha mãe? Eu não quero saber da Big Mom. Então beleza. Aí ele para de lutar. Você fala, caralho, o Luffy só saiu de lá porque o Katakuri parou de lutar, mano. Porque o Luffy não tava tancando o cara, mano. É absurdo. Você falou de Katakuri, o bacana é que os Yonkous não partiram sem deixar uma nova geração, né? Porque você tem o Weasel, o Katakuri e a Yamato. Exato. E tudo... E a Yamato tancou o Kaido na porrada, velho. Aguentou segurar o maluco na porrada. Ela é a mais forte. Foi ela que deixou a barrinha do Kaido baixa, pô. Foi. O que me deixa louco é os caras falar que o Kaido foi bosta. Foi, mano, bosta. O Kaido ergueu uma ilha, vai vendo. O cara fez ao mesmo tempo, tá? Detalhe. Ele ergueu uma ilha, ficou carregando a ilha, lutou com os bainha, lutou com os Mink, lutou com o Yamato 200 horas, lutou 200 mil vezes com o Luffy. Em uma delas ele matou o Luffy. Lutou com o Supernova. Lutou com os Supernovas juntos, 5 Supernovas juntos. E aí depois lutou com o Luffy Gear 5 lá e ainda demorou pro Luffy derrotar ele. O bicho é muito forte, cara. Spoilers, se for spoilers, se você não viu até agora o ano inteiro, pause agora. Mas, mano, o cara simplesmente enfrentou um cara que consegue dobrar a realidade, que ele consegue pegar um chão e virar borracha, e ele deu um canseira no cara ainda, entendeu? Então, tipo assim, mano... Um cara que pegou um raio, transformou em borracha e deu na cara do Kaido com esse raio. Assim, aí eu vou entender a galera que reclama um pouquinho de... o Oda tá perdendo a mão nessa escala de força aí de One Piece, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não consigo olhar o Luffy ganhando do Kaido com Gear 5, e aí ele vai tampar com o Kizaru na porrada, e ele não dá amassar o Kizaru na porrada com Gear 5. Tem 2 pontos. Contra o Kaido, o Kaido, ele tava lutando, fazendo tudo isso, ele tava sei lá quantas horas lutando com a galera sem parar. Sim. Se o Kaido chega lá no começo da história, full power, o Luffy chega em Gear 5, o Luffy não vence. Não vence. Se tivesse o Luffy e Yamato com o Kaido do Fu, os dois não aguentavam. Não aguentava. O Luffy não aguenta a Big Mom 100%.
100% no Gear 5. Ainda não aguenta, mano. Ele não aguenta ela 100%. E no caso do Kizaru, lá, ali é exatamente o contrário. O Luffy não tava lutando sério. Ele tava brincando com o Kizaru o tempo todo. Quando o Luffy lutou sério, ele catou o Kizaru numa mão, deu um socão no Saturn e jogou o Kizaru. Acabou a luta. Quando ele lutou sério. Se a gente pensar em nível de poder, hoje como é que tá One Piece, né? Eu sei como tá agora com o mangá, porque eu não tô acompanhando o Buff, mas tipo, basicamente você tinha dos piratas, você tinha os Yonkous, ainda tem, né, que são a Big Mom, os Shanks, que são uma força de poder à parte, a pior geração, que aí vai ter ali o Luffy e tal, com o Gear 5, e do outro lado, não é mais Almirantes, o Almirante virou peça de brinquedo agora. Quem é os fortes é o Gorosei, os caras estão arregaçando. A guarda real lá que ele tá falando aí é pior que a equipe Rocket, cara, na moral. Mano, exatamente. É isso aí. Seria a Imu, a Atena dos Cavaleiros de Deus, né? Eles caem e começa a Atena. Sim. É verdade, né? Aí eles levantam. Não, e agora tem um outro personagem que entrou nessa escala aí do lado do Luffy. O Loki. Até o ano, eu concordo, né? Pareceu que o Oda perdeu a mão nessa questão de poderes, mas agora em Elbaf, ele tá explicando. Ele chegou e falou assim, não, ó, o problema é que agora o negócio é nível deuses, né? A gente tá falando aqui são de deuses antigos que tá voltando no corpo daquelas pessoas. Então a gente tem que olhar como deuses e não como uma pessoa que recebeu um poder específico de uma Akuma no Mi. É uma coisa maior. Não, mas assim, cara, eu vou ser sincero, eu falei isso porque as pessoas falam, eu cago quilos pra isso. Porque assim, cara, eu acho que One Piece é muito mais do que qualquer coisa de poder. Se você assiste One Piece por causa de batalhinha em nível de poder, tá ok, é uma coisa que você quer em One Piece e One Piece vai te entregar isso. Agora, One Piece é tão mais do que isso, do que tipo assim, eu dou uma cagada muito pesada pra isso, sabe? Sim. Contanto que a luta seja divertida e ela me entretenha. Por exemplo, a luta do Kizaru com o Luffy me entreteu no mangá. O pessoal chega no país, vê como é que é a dinâmica, conhece, toma gosto pelo lugar, aí descobre que tá tendo merda no lugar, os caras, opa, não vai ficar assim não. Aí os caras lutam com motivação, entendeu? E a gente tá junto com eles, né? Não, vamos lutar. É isso. E aqui o Raul fez a comparação com Alabasta no início, segue o mesmo estilo, né? Porque o Luffy apanha do Crocodile no início em Alabasta e depois volta, né? Aqui é a mesma coisa, ele apanha do Kaido 2 vezes em um ano, né? Pra demonstrar como aqui ele tem que apanhar mais do Kaido pra conseguir ganhar e depois ele vai conseguir ganhar. Mas é igualzinho com Alabasta. Seria o barril o Gear 50? O barril. É isso, pô. É o poder da água e da mente. É isso, entendeu? Vamos seguir. Cara, tem uma parada que a gente não comentou muito aqui de Wano, desse início, que eu acho legal de falar, até porque tá aqui na pauta algumas coisas, que tipo assim, logo nos primeiros capítulos, depois ele vai introduzir que o Hawks tá lá, né, que alguns outros da Supernova estão lá na perspectiva do Kaido. E eu acho muito legal como o Oda, ele consegue fazer duas coisas nesse início. A gente já comentou por cima disso, mas só pra exemplificar pra galera. A primeira deles é como ele cria empatia pra aquele mundo pra gente, tá? E então aí a gente já comentou, né, o negócio da Tama, da questão das outras pessoas que o Luffy foi conhecendo ali na vila, a questão dessas injustiças, da sofrência que as pessoas estão passando, a questão da crise climática, né? Mas ao mesmo tempo, fazer isso é uma coisa com personagens novos, como o Raul comentou, ela é, assim, tem que saber fazer. E eu acho que é muito legal, principalmente a Tama, como é que ele apresenta, que ele já faz uma introdução com o Ace, né, naquele mundo, que já conecta o Luffy, não só o Luffy, porque a gente tá olhando tudo pelo Luffy, e ele já conecta a gente, entende? Porque mal ou bem, pra gente que é público de One Piece, o Ace é um personagem que nos acaricia, né, nos dá carinho de lembrar de toda a jornada que a gente tá passando e tal. E falar do Ace nesse ponto, dos rolês aleatórios do Ace, como eu comentei no início, nos faz lembrar de toda a narrativa pra trás, né? Futuramente a gente vai ver, né, o encontro da Robin com o Saul, e é outro momento também, igual assim, tipo, quem não chorou naquele momento ali, não tem coração, tá? E aí, aqui do Ace, e depois a gente vai ter esse segundo momento depois com a Yamato e o Ace de novo, ele trazendo o Ace de novo pra Robin. Não só, Carlos, da própria Tama, tem uma hora que o Luffy fala uma frase pra Tama, que eu não lembro exatamente qual é, que ela lembra que o Ace tinha falado a mesma frase, né? E ela vai lá e abraça o Luffy enquanto eles fogem, né? Eles estão no chorro lá, indo pro lugar lá, aí ela, tipo, dá uma abraçadinha no Luffy, assim, tipo, com o olhinho fechadinho, né? Tipo, ela vendo o Ace no Luffy, né? E aí é legal falar isso porque, acho que foi o Raul que comentou isso, né? Dos pequenos momentos que o One Piece tem de parar e não precisar ficar só se importando com a história, mas se importar com os sentimentos dos personagens e tal. O One Piece é muito rico nisso, né, cara? A obra inteira
inteira a gente carrega isso. E eu acho que é uma das coisas que mais agrada as pessoas que estão lendo. E é nesses pequenos detalhes que a gente vai criando apego. Porque foi o que a gente falou, tipo assim, a Tama poderia ser um personagem completamente irritante e chato, e ela vai até o último momento de um ano, tá, gente? Ela não é aquela personagem que ela fica pra trás. Ela vai estar no meio da porradaria, ela vai ser importante. E aí, cara, você conseguir fazer uma construção que nos aproxima dessa personagem, nos aproxima das personagens posteriores que vão aparecendo com elas, né, como a Akino e tal, a gente ali vai criando carinho por esses personagens que faz a gente chegar com eles no último ato de Wano, que é esse ato louco de Onigashima, com a porradaria acontecendo de tudo quanto é jeito, né, com dois monstros que existem ali, né, com a Big Mom e o Kaido, e faz sentido eles estarem ali, e a gente não olha e fala, cara, que saco esses personagens estarem ali. E eu acho que isso é construído a partir desde esse primeiro momento, né. Outro ponto que é marcante desse negócio que você falou, da gente se importar com os personagens, assim, que a gente não conhecia e começa a importar, tem esse bagulho dela tá passando fome, dela tomar água com resíduo das fábricas lá, água envenenada, ela quase morrer, o Luffy resolver ajudar, aí eles vão pra cidade, aí tem aquele lutador de sumô lá, não sei o que, aí tá dando mó rolo, não sei o que, aí os caras, um dos capanga do Kaido lá, captura a Tama lá, ele, você tem o poder de fazer não sei o que, né, e fica tempo com um alicate, maluco, um alicate na bochecha da Tama, quase rasgando a bochecha dela assim, e chorando, aí quando o Luffy chega, é um daqueles momentos de One Piece que você vê o Luffy atacando o cara, mano, ele bate nesse cara com gosto, você bate junto. O que deixou o Luffy mais bravo ainda do que o Caio soltar o poder lá no castelo, porque ali ele tava na dúvida, porque ele sabia que os personagens deles, os colegas deles eram fortes a ponto de conseguir escapar de alguma forma, é quando ele vê a menina cavalo lá caída, ela fala, o Kaido desmaiou a Tama. Sim. É aí que ele fica doido, cega e vai pra cima do Kaido, né? Falou, não quero saber, agora a gente vai sair da porrada. Sério mesmo. E, pra mim, acho que tem uma coisa muito importante desse pedaço que a gente tá comentando sobre personagens. Não sei se tem a sensação, mas pra mim fica muito nítido, assim, que em Wano, tanto essa parte, mas mais quando eles chegam na capital das flores, que o tom que o Oda quer dar pro roteiro dele muda. Entendeu? Assim, até lá, todos esses temas mais sérios sempre estiveram na obra, mas sempre era de uma forma ou às vezes mais sutil, ou com alguma coisa em volta pra dar uma tapeada, tipo assim, tem a questão lá de queimar a bandeira, tinha o Sogeking, tinha a questão do Sabaody, tinha tudo em volta, né? Eu sinto que o Oda decide falar, não, eu vou tirar tudo isso e agora meu roteiro vai ser um pouco mais cru. Tipo assim, a violência em Wano, ela é mais crua. É que em Wano, quando o Luffy chega, as coisas já estão acontecendo, já tem um plano em movimento, né? Mas você vê que esse formato ali mais lúdico, né, deles brincarem, não sei o que, vai voltar no próximo arco que é Egghead, né? Eles vão ficar lá brincando na ilha um tempão. Mas não sei, sim, no começo sim, mas depois do Egghead, tipo, quando enfim, vou acabar dando spoiler, mas quando são explicadas as coisas de Egghead, é tudo na cara, entendeu? Tipo, não tem mais esse negócio do Oda de ficar criando coisa lúdica, ficar criando subterfúgio, é tudo ali diretão. Mas eu acho que ele já mudou esse estilo narrativo já desde quase de Dressrosa, já vem mudando isso. Porque é tempo, mano, ele quer realmente encerrar. Ele quer acabar, ele quer chegar logo. Ele começa a correr exatamente quando acaba o ano. Não, mas eu acho que já tem assim, por exemplo, Holy Cake já é muito mais corrido, por mais que é gigantesco o arco. Se você for sentir o ritmo de Holy Cake, já é muito mais rápido que os arcos antigos, saca? É mais madura a forma que ele tá botando as coisas. Eu entendi o que o cara quer dizer, tipo, é mais maduro. Eu não acho que é mais maduro, eu acho que é tipo assim, é só uma necessidade narrativa que ele tá... Até porque, cara, vamos ser sinceros, tem personagem e coisa pra agora em One Piece. Ele queria se livrar do Shichibukai, acabou de se livrar do Shichibukai, é a história que ele quer contar, pô. Sim, é isso aí mesmo. E assim, o Shichibukai que ele queria manter ficou, é isso, que é o Mihawk escondidinho ali pra fazer alguma coisa, a Hancock pra casar com o Luffy e o Jinbei pra ser o Berez do nosso grupo. Mas você vê que nem se fala mais sobre o nome Shichibukai, então, tipo assim, o que ele queria contar é isso aí, ó, é dali pra frente, cara. De Dressrosa, de esse negócio tá meio velado, as coisas meio lúdico, né? Igual o Bruno tava falando. Eu acho que Dressrosa foi o último que ele fez isso. Daí pra frente ele começou a jogar na cara. Porque em Dressrosa, ele revela um bagulho e se você não tá prestando muita atenção no que o Oda tá falando, é uma informação que vai embora e você não vê. A Violet, ela era abusada sexualmente pelo do Flamengo. É dito isso dentro da história, não é? Não, é dito. Só que ele fala de um jeito assim meio... Ele deixa entender, mas não chega e fala se ela foi abusada. Ele não fala com todas as palavras, né? Isso, exatamente.
E só que depois disso, daí pra frente, não, mano. O cara passa fome, é canibalismo, comeu as pessoas mesmo, no caso da Big Mom lá, devorou as crianças amigas dela, e não sei o que, e o outro escravizava as pessoas, matava com brutalidade, aí o cara é abusador de não sei quem, e não tá nem aí mais não, velho, é na cara agora, entendeu? É que quando chegou em Zou ali, que é um arco introdução, né, pro que ele queria contar ali do arco dos Yoko, né, porque ele chegou em Zou, ele começa a contar a história, né, ele fala, é isso aqui serve pra isso, vocês vão ter que fazer isso aqui a partir de agora, e ó, vamos cada um, vocês vão, a gente vai se dividir em 3 grupos, vamos cada um pro seu lado, e a gente vai fazer a história andar. Se fosse o One Piece até então, o Luffy ia numa ilha, ele ia resolver, aí depois ele ia na outra ilha resolver, não, se dividiram 3 grupos, cada grupo resolveu a sua parte, tanto que o ano já começa com a última parte que faltava, né, o último pedacinho, que era do Nekomamushi, aí tudo pra se juntar ali em um ano, e ali todos aqueles personagens que começaram a ser desenvolvidos, desde Punk Hazard, esse arco começa em Punk Hazard, ele vai desembocar em um ano. Sim. Não, na real, tudo isso aí acontece até na Ilha dos Tritões, porque a treta do Luffy com a Big Mom é na Ilha dos Tritões. Mas você vê que é no final, aquela liga, né? É uma introdução do que vai vir, pô. Aquele final dele do Tritões não tem a ver com ele pra Wano. Tipo, o rolê dele pra Wano é Punk Hazard pra frente. Ah, mas ali começa a saga versus Yoko, né? Sim, ele introduz ali, né? Ele mostra o primeiro Yoko ali, o primeiro perigo que, assim, o Luffy vai, finalmente, ele vai e enfrenta uma Yoko, né? Ele fala no telefone e fala assim, essa ilha é minha e acabou. Quem manda aqui sou eu, chora. É isso. E é a primeira vez que o Luffy se posiciona como os piratas em si se posicionam lá no Novo Mundo, né? Que é tipo assim, esse é meu território, ninguém mexe. Se mexer, você vai se ver comigo. É a primeira vez que isso acontece, né? E aí, enquanto isso, a frota do Luffy fazendo merda pra todo lado, bicho. E aí é legal ter falado toda essa parte que a gente tá comentando que vem desde lá de trás, é como o ano, ele já abre gigantesco, né? Porque ele já vem carregando toda essa construção que vem desde lá de trás, como a gente falou, desde o finalzinho de Ilha dos Tritões, passando pro Punk Hazard, indo até aqui, e culminando em um ano, que, cara, quando você abre o primeiro ato ali, você vai ver que o Basil Hawkins, que tu vai ver lá que o X-Drake, todos esses caras que estavam, tipo assim, entre os supernovas, entre os caras que seriam os grandes piratas novos, esse tipo de coisa, uma galera ali virou cachorro do Kaido, e, tipo assim, tu começa a ver o nível da parada, o nível de poder, o nível de importância dos personagens que estão ali. Como o outro que era o gangsta trabalhava pra Big Mom. Pra Big Mom, né? Mas, cara, tipo assim, no caso, ali a gente já vem sendo construído. Aqui, em um ano, eu acho que ainda é maior as coisas. Tu vai ver a quantidade de exército que o Kaido tem, como é que ele controla ali. Que é mal ou bem, cara. Tipo, o BG, ele trabalha pra Big Mom, mas ele casou com uma filha da Big Mom. Ainda não tem essa imposição, sabe? É que, querendo ou não, o Kaido, ele domina pela força, né? O Kaido deixa bem claro. Ele manda prender o Luffy e fala assim, deixa ele preso lá, transforma a vida dele no inferno, até ele decidir trabalhar pra mim. É a maneira dele fazer, como a maneira da Big Mom é juntar uma família gigantesca, né? Exato. Mas tu vê que, tipo assim, na questão narrativa, não é tão pesado a maneira da Big Mom. Depois a gente entende que é, porque, tipo assim, se quiser sair da família, vai de ralo, né? Tem esse detalhe. Ou ela te manda embora, ou você vai de ralo. É a máfia, né? É a máfia ali. Pra sair, é a máfia. Mas no caso do Kaido, não. Você não tem nem essa escolha. Não tem nem pensamento, nem nada, sabe? Simplesmente a força pela força. E ali eu acho que já começa a demonstrar o tamanho que vai ser o ano. O tamanho de construção, o tamanho de embate que vão ter. O escopo já começa a ser armado ali, né? E que vai culminar na primeira luta do Kaido com o Luffy, que ali a gente vê que, tipo, a história é mais embaixo, né? O problema ali é do que a gente já viu. Que é interessante que a gente vê esses caras tudo, fala, pô, os caras querem cantar de galo, somos Supernova, a gente faz, acontece. Chegou tudo, mais da metade do Supernova virou capacho dos Yoko, beleza? Sim. Só que teve um que todo mundo gosta de zoar, que não baixou a cabeça, mano. A gente tem que dar esse crédito pra ele, que é o Kid. O Kid foi lá enfrentar o Shanks, tomou uma peia, perdeu o braço, voltou, foi querer lutar com a Big Mom, se também foi lá peitar o Kaido lá, ficou preso e não baixou a cabeça pra ele. Isso não pode tirar dele, que o bicho ele não é covarde. Isso aí ele não é mesmo. Exatamente. Inclusive, a gente encontra ele quando o Luffy é preso junto com o Kid, né? Uhum. E aí fica os dois brigando entre eles, né? Tipo, não, eu sou mais foda, não. Aí chega a ser até uma cena engraçada, né? Os dois querendo comer. Não, eu fiz o trabalho mais. Aquele monte de ticket, né? Que eles jogam lá. Pô, cara. E aí a gente vê que, tipo, ele e o Luffy é parecido nesse ponto. Os dois são bem burrão. Quando
Quando a gente começa devagar, é aquele momento que a gente vai pra elas, as considerações finais e notas pro primeiro ato de Wano, né? O ato introdutório aí do que a gente vai ver de um dos maiores, o maior arco até então, né? De One Piece. O Wano, né, que é um divisor de águas pra One Piece, pelo menos na minha opinião. É um divisor muito grande de águas do que One Piece está sendo, do que vai ser. E é um arco que há muito tempo todo mundo queria ver, né? Todo mundo queria ver quando o Luffy iria chegar em um lugar que era ambientado no Japão. Todo mundo queria ver o Luffy enfrentando cara a cara um Yonkou, assim, diretamente, né? E não fugindo igual teve ali em Holy Cake. E era um arco que todo mundo tava esperançoso, porque desde Dressrosa, One Piece via sofrendo várias críticas, enfim, que vale podcast. Mas eu acho que nesse primeiro arco, o Wano conseguiu superar tudo isso, né? O Oda conseguiu mostrar, afinal, por que ele é gênio, por que ele é o Oda, né? E por que One Piece é uma obra tão grandiosa como é. É um começo muito bem feito, tem, sim, seus pontos ali de quando a gente tá falando, segue o mesmo modelinho de antes, divide o grupo, tal, mas você vê que ele não tá pra brincar naquele arco. Desde o começo você nota que tem diferença, você nota a história se aprofundando, você nota a diferença do que vai ser esse arco até de vilão, assim, pouco a gente tá falando. O Kaido, ele desce o sarrafo no Luffy e em menos, tipo assim, de 10 episódios, tá vendo o Luffy sendo massacrado pelo Kaido, assim, basicamente, né? E isso vai dar o tom da obra que a gente vai ver até o ato 3, né? Que, enfim, vai ter várias reviravoltas, várias coisas. Então, pra mim, o Wano reacendeu essa paixão que eu já tinha pro One Piece. Gosto muito, tanto da parte 1, 2 e 3. Apesar de eu achar a parte 2 pra 3 a melhor, mas deixa pro próximo cast. E de nota, bom, eu daria aqui um 8,5, vai, 8,5, 9. Vou deixar 9, acho que não merece 9. Aqui o início de Wano, né, ele é o que a gente comentou, né, ele é a culminação de um grande ato, né, assim, a gente vem ouvindo. E assim, eu acho legal que é o primeiro país dos países que é falado lá no início de One Piece, né, que a gente tem que ter contato, né. Então, Wano, Elbaf, por aí vai, né. São vários desses países. Ilha dos Tritões. Ilha dos Tritões. Ilha dos Tritões é o primeiro, né, esquece que eu falei. Mas assim, é daquelas promessas, né, que a gente vem recebendo de One Piece. Acho que a primeira vez comentada em Thriller Bark. Thriller Bark, quando estão lutando com o Ryuma. Com o Ryuma, né? É isso. É daquelas coisas que vai sendo a culminação de tantos tempos de lendo e vendo One Piece, né? Então, acho que pro fã, pra quem tá acompanhando até hoje, é daqueles momentos que marcam. E a gente já comentou aqui no cast, né? O início é muito... Ele é assim, ele é muito curioso, né? Eu acho que ele trava um pouco o ritmo no início pra contar mais as coisas, pra dar mais peso pro sofrimento daquele país que tá acontecendo, entende? Pra gente também se indagar ali, se sentir a injustiça que tá acontecendo das coisas ali, pra então ter tempo de fazer uma coisa que o Oda adora, que é construir a narrativa daquele país, né? Eu acho que aqui nesse primeiro ato ele ainda não começou a fazer isso, não começou a falar das histórias, né? E ele tem muita coisa pra narrar aqui, né? Ele tem muita coisa que foi deixada nesse meio de caminho pra ser falada, das relações de Wano com Zou, quem é o Oden, que vem sendo falado até então. Então ele ainda vai tratar todas essas coisas, questões dos samurais, por que os samurais acabaram, o passado de Wano. Então a gente tem todo um rolê, tem um rolê que até hoje não tem a melhor explicação do mundo, que é a relação de Wano com os Poneglyph. Tem tanta coisa pra ser falada ali, né, que esse primeiro ato, ele é só uma introduçãozinha, né, ele é só aquela introduçãozinha, mas já é uma introdução que demonstra muito do que a obra vai se apresentar pra esse arco, do tamanho que esse arco vai ter, né, e do poder que esse arco também vai ter. Nesse sentido, cara, como é só uma introdução, eu até gosto da introdução, eu gosto muito do personagem da Tama, por exemplo, eu gosto de algumas coisas, mas o ano melhora, né? Uma caidinha e tem um final mais épico, né? Mas acho que aqui dá pra fechar num 8,5. O One Piece tá ali na Ilha dos Tritões, pra mim, na Guerra dos Melhores, a Ilha dos Tritões, o One Piece deu aquela tropicada, assim, que você sai catando cavaco, que eu não acho a Guerra dos Melhores tudo isso, que tem um monte de cara poderoso que não faz nenhuma. Até Punk Hazard, né, Ansem? Até ali é cansado. Aí a Ilha dos Tritões é cansado, Punk Hazard até perto do final, só no finalzinho que volta a ser One Piece. E, cara, aí, final de Punk Hazard, Dressrosa, Zou, Holy Cake, e o ano, mano, é uma ladeira subindo, assim, não para de subir, vai acelerando as coisas e vai começar a revelar muita coisa de One Piece, revelar muita coisa, e você vai criando aquele hype absurdo, e não parou até agora, porque aí depois vem Egghead, explosão
milhão de revelação e agora é o Buff mais coisa ainda, entendeu? Leveli no meio. Nossa, Leveli no meio, meu Deus do céu, velho, é surreal de coisa que tá acontecendo dali pra frente. E o ano é um bagulho igual que vocês falaram, a gente tá esperando há muito tempo, cara. E é sempre aquela expectativa, pô, tá Ilha dos Tritões, vai ficar foda. Foi legal, mas não foi o que a gente esperava. Aí, as outras duas promessas, o ano e Elbaf. Aí a gente agora finalmente chegou em Elbaf. Fala, porra, agora vamos ver. E esse comecinho, ele tá mostrando tudo que a expectativa que a gente tinha, tá ligado? Não, o bagulho é mesmo, vai ter que acontecer coisa. E aí a gente começa a descobrir uma par de coisa relacionada. Aí na parte 2 a gente vai ter o flashback do Oden, que é incrível. Então, como a introdução, eu dou nota 8,5 também, porque eu acho a segunda parte melhor. Porque é o final dá uma cambaleada ali por causa de certas frases que certos personagens falam e meio que dá uma estragada no final de um ano. Mas a melhor parte é a segunda e esse começo é um bom começo, uma boa introdução. Não é chato, não, né? Porque tem algumas sagas que a introdução fica enrolada, você fala, mano, vai logo pro bagulho, mano. E essa não, essa foi orgânica. Tem umas sagas inteiras são enroladas, né? Tipo, Dressrosa, né? Enfim. Embora eu goste muito de como o Oda trabalha os personagens, eu acho que o maior acerto do início de um ano é já ter ali coisas acontecendo, perigos logo de cara. Sim. O Luffy chega lá sozinho e isso é muito bom, porque não tem aquele negócio de ficar passeando e conhecendo a ilha. Você vai conhecer a ilha já conhecendo os problemas da ilha e não conhecer a ilha por si pra conhecer os personagens e tudo mais. Você vai conhecer os personagens já com seus dramas, né? É muito mais rápido. É um estalo. Tanto que a introdução de um ano tem 23 capítulos, como a gente comentou aqui. Seria em outras situações, seria uma saga inteira, né? Um arco inteiro. Sim. O Luffy chega, já encontra os problemas sociais da ilha, né? E a gente sabe que o personagem de Luffy é um personagem que ele, sempre quando ele vê algum tipo de injustiça social, né? Algo que luta contra a liberdade, né? A gente vê que depois a importância da libertação da liberdade para o personagem, né? No final desse arco, a gente vê que tem algo dentro dele que não consegue se segurar, né? Ele sabe que ele não deveria, mas ele age a favor. E é o que faz o primeiro ato ali já ter uma cena de ação absurda, né? Que é a cena do Kaido, mostrando todo o poder do vilão ali, todo o poder do Yonkou, né? Pela primeira vez o Luffy enfrentando o Yonkou cara a cara, o Luffy usando todo o seu poder, o máximo do Gear 4 e não dá, cara. Ele dá o Kaido, assim, com poderes que ele tem, ele dá um tapa no Luffy e o Luffy caiu. Uhum. Ele não suou. Ele não suou contra o Luffy. Ele deu um tapa no Luffy, tanto que ele suou álcool, né? Ele evaporou o álcool do corpo dele só. E dali também a gente vai ver aqueles personagens, né? Vilões fortíssimos ali que fazem parte do grupo do Kaido, Supernova se unindo ali ao Kaido e tudo mais, pra trazer uma história muito mais forte. Então, mas o que eu acho mais bacana dessa introdução, ele já chega dando um contraponto com o arco anterior, né? Falando de fome. Aí ele já falando de catástrofes climáticas causadas pelo homem, né? E o quanto as pessoas sofrem por isso, pra poucas pessoas ali terem mais riqueza, no fim das contas. Aí ele já chega, logo depois, o Oda, ele traz a história do Japão no sentido, no estilo One Piece, falando desde da unificação do Japão até as guerras de shogunato, da forma One Piece de explicar uma história. E isso é maravilhoso, porque se você olhar, o Kinemon explica tudo muito rápido e é tudo muito compreensível, cara. O Kinemon, acho que ele demora o quê? 2 capítulos pra explicar o que aconteceu ali, toda a história que aconteceu, por que o Ano se encontra dessa forma, e porque ninguém sabia que o Ano tava assim. E aí a gente já fecha ali com a prisão, né? A gente já vem contra mais um personagem que é o Kid na prisão, que é outro personagem que a gente já conhecia, e já vê por que ele tá lá. A gente vê ali um certo personagem que mata um com as escamas de peixe. Ó, tem que tirar as escamas de peixe ali antes de você dar uma comida pra ele. Não vou tirar porcaria nenhuma, não. Ele vai lá, dá o peixe com a escama, o cara vai lá e mata. Ele cospe a escama do peixe no pescoço do cara lá e mata. E aí são aquelas introduçõezinhas, né, pro segundo ato. Segundo ato esse aí que vai vir com Yonkou em ação, né? Vai ter a Big Mom, vai ter mais apresentação sobre hack, né? Que a gente vai ver o Luffy ali treinando o hack com o velhinho. Telecurso hack na prisão. Então tem muita coisa aí de ponto positivo e negativo na segunda parte que a gente vai ver logo mais quando a gente tiver essa segunda parte de Wano. E pra mim essa primeira parte, eu ia falar 8,5, mas eu vou falar 8 porque o Bruno deu 9, só pra na média ser 8,5. E eu não tenho que fazer conta. Perfeito. Eu falei 8, mas no fim das contas é
8,5 mesmo. A preguiça é algo que movimenta o mundo, né? Tá vendo? Exatamente. O mundo só vai pra frente porque tem um cara com preguiça de fazer as coisas. Aí ele faz. Olha o Kaido, pô, ele tava com preguiça. Ele queria estar lá bebendo na toca dele lá, pô. E olha o que ele fez, né? O Galvão agora, né? Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Exatamente. E você, o que achou do primeiro ato de One Piece? Comenta pra gente aí. Deixa seus comentários, sempre importante. Pode mandar aquele e-mail pra podcast@mundodosanimes.com ou, claro, né, deixar os seus comentários no seu agregador de podcast favorito. Lembrando que a gente lê a parte de e-mails, ou os e-mails, ou os comentários do Spotify, que ficam mais fáceis ali pra gente encontrar, tá? Que fica no nosso aplicativo. E, claro, você pode nos ajudar, você pode fazer parte do nosso bando, pode ser nosso Nakama. É, meu amigo. Lá no catarse.me/MDA, a partir de R$5, você já pode nos apoiar e concorrer a ingressos pro Anime Friends 2026. Exatamente. A gente vai levar um padrinho, a gente vai sortear um padrinho e vai levar ele pra todos os dias de Anime Friends 2026. E assim, olha como compensa. O dia mais barato do Anime Friends, isso eu tô falando da primeira venda. Certo, certo. É sexta-feira que tá R$60. Provavelmente daqui um mês, 2, vai aumentar já. É, no mínimo dobra. E aí o que acontece? Os outros dias já estão mais caros, tá? Sábado, domingo é mais caro. R$60, que é o dia mais barato do primeiro lote, se você dividir ali R$5 por 12, que é um ano de padrinho, você paga o ingresso para o Anime Friends, ou seja, para ir para um dia, certo? Certo. No dia mais barato. A gente vai sortear para todos os dias de Anime Friends. O padrinho que ganhar, às vezes ele tá pagando R$5 e ganha o ingresso para todos os dias de Anime Friends. Além, claro, de participar de várias coisas especiais, como nossa brincadeira do Pokémon aí que o padrinho participa. A gente já fez um jogo aí no episódio passado que você já ouviu, né? E sabe que a partir do próximo jogo, o padrinho vai participar também, a gente vai escolher um padrinho para participar com a gente. O padrinho tem muitas coisas especiais, ganha coisa extra. Na nossa temporada do Japão, tem muita coisa que só padrinho viu. O padrinho viu o nosso dia a dia no Japão. A gente teve um episódio lá de final de ano que a gente falou um pouco sobre o Japão, mas o padrinho viu tudo. Então, se você é nosso padrinho, você apoia a gente e nos ajuda a apoiar você também, né, pô? É aquele negócio que a gente escuta no Tropa de Elite. Se você quer rir, tem que fazer rir. Exato. Então faça como eles. Alex Sellinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Loureis, Esdras Nunes, Henri Yamaguchi, Lucas Batista e Yasmin Gonçalves, e seja nosso padrinho. No mais, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.